Tem dias que a gente acorda sem saber que aquele dia vai mudar tudo. Foi assim comigo naquela segunda-feira de janeiro, com o sol ainda vermelho riscando o horizonte do sertão e o meu caminhão velho gemendo na estrada de Pissarra, como se também tivesse cansado de tanta lida. Meu nome é Antônio Ferreira da Silva. Tenho 52 anos, sou caminhoneiro há mais de 30 e aprendi desde cedo que o sertão não perdoa quem fica parado esperando a vida melhorar. Nasci e me criei em Caruaru, em Pernambuco, mas faz tempo que a estrada é minha casa. Durmo em baias de posto, como no galeto do caminhoneiro de beira de pista, e só paro mesmo quando o motor manda. Sou homem de poucas palavras, teimoso como tatu quando acredito que algo é certo, e honesto até onde dói, e às vezes dói muito. Mas carrego também um peso que ninguém vê por fora. A culpa de ter deixado minha filha Isabela, de 5 anos na época, com a mãe dela quando o casamento acabou, há quase 12 anos. Desde então, o silêncio entre nós dois cresceu feito catingueira no meio da seca, duro, espinhoso e difícil de arrancar. Naquele dia, eu vinha de Arco Verde, carregado de saco de milho para uma fazenda perto de Serra Talhada. A estrada estava quase deserta naquela hora da manhã. Só eu, o barulho do motor e o cheiro de poeira vermelha que o vento levantava dos lados da pista. Ia tudo normal, como qualquer dia de trabalho, quando avistei lá na frente uma carroça de madeira velha puxada por um burro de trotezinho curto. Não dei muita atenção no começo. Carroça em estrada de sertão é coisa comum. Mas alguma coisa me fez tirar o pé do acelerador. Foi um barulho. Um tipo de grito abafado, diferente do rangido da carroça e do coachar dos passarinhos madrugadores. Um barulho que não combinava com o resto da cena. Meu peito fez aquele aperto que a gente sente quando algo está errado, antes mesmo de entender o quê. Reduzi o caminhão devagar e fui chegando junto devagar, até poder enxergar melhor. O que eu vi me gelou o sangue mesmo com aquele calor danado de sertão. Dentro da carroça, espremida entre 2 homens que eu nunca tinha visto na vida, estava uma moça jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, cabelo escuro preso às pressas, a roupa rasgada no ombro. Os olhos dela eram 2 buracos fundos de susto. Ela não estava indo por vontade. Isso eu sabia só de olhar. Um dos homens segurava o braço dela com uma mão grossa, e ela tentava se esquivar sem conseguir. A carroça ia devagar, como quem não quer chamar atenção, no meio daquela estrada vazia onde não tinha testemunha nenhuma. Meu coração disparou, mas eu não deixei o desespero tomar conta. Aprendi no sertão que entrar em pânico é o jeito mais rápido de estragar tudo. Parei o caminhão na beira da pista, desci devagar, fechei a porta sem bater e fui andando em direção à carroça com os pés firmes no chão de Pissarra. Os 2 homens me viram chegando. Eram truculentos os 2, com aquele jeito de quem está acostumado a não dar satisfação para ninguém. O burro bufou. A moça me olhou com os olhos arregalados, sem saber o que esperar. Plantei os pés no chão, olhei de frente para os 2 homens e falei no tom mais calmo que consegui juntar. A moça vai comigo. Silêncio. O vento secou naquela hora. Um dos homens esboçou um gesto de levantar, mas algo no meu jeito, largo de ombros, aprumado, com aquele olhar de quem já viu muita coisa difícil na vida, fez ele sentar de volta. Ficamos nos encarando por um tempo que pareceu eterno. Depois, sem dizer uma palavra, os 2 desceram da carroça pelo outro lado, deram um sinal para o burro e saíram pelos matos laterais da estrada como quem vai embora, mas não vai de vez. Sumiram, mas o jeito que eles olharam para trás antes de sumir me deu a certeza de que aquilo ali não tinha acabado. A moça ficou parada na carroça, tremendo feito folha no sereno. Eu me aproximei devagar, como quem não quer assustar bicho pequeno, e ofereci a ela a garrafa de água que carregava sempre na cinta do cinto. Pode beber. Tô aqui. Ela pegou a garrafa com as 2 mãos, que estavam frias de tanto apertar alguma coisa que não tinha mais. Bebeu devagar,
Depois me olhou com aqueles olhos fundos que carregavam uma história que eu ainda não sabia. Tirei um pedaço de biju do bolso da calça. Sempre carrego, hábito de caminhoneiro velho, e estendi para ela. Ela aceitou sem falar. Eu também não falei. E foi naquele silêncio pesado, com o sol subindo devagar no céu do sertão e o barulho do meu caminhão, ainda com o motor ligando para não morrer, que eu entendi que algo tinha mudado naquele dia. Só não sabia ainda o tamanho da mudança. Ajudei ela a descer da carroça. A perna dela estava mole. Me segurou pelo braço por um segundo antes de equilibrar sozinha, como quem estava juntando de novo os cacos de dentro. Fomos os dois até o caminhão. Ela entrou no lado do passageiro sem eu precisar perguntar se queria. Eu entrei, engatei a primeira marcha e a gente foi. Alguns quilômetros se passaram antes de ela falar alguma coisa. Eu me chamo Mariana. Mariana Cavalcante. Tenho 24 anos. A voz dela era mais firme do que eu esperava para alguém que estava tremendo minutos antes. Esperta por dentro, percebi logo. Capionga por fora naquele momento, mas com um tipo de força enrolada dentro que eu já tinha visto em pessoa, que foi prensada pela vida e aprendeu a não desabar. Antônio, respondi. Não falei mais nada. Ela também ficou quieta por um tempo. Olhava pela janela o sertão passando, a caatinga rala, os mandacarus gigantes, as telhas de zinco faiscando nas casas pequenas de longe, como quem estava procurando alguma coisa no horizonte. Ou talvez só tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Fui colocando os pedaços juntos na minha cabeça enquanto dirigia. Ela era de família de comerciante, isso eu percebi logo pela roupa. Mesmo rasgada, era tecido bom. Mãos que não eram de trabalho braçal, jeito de falar certo sem gíria pesada, mas o olho carregado, a roupa amassada, o cabelo bagunçado às pressas, isso contava uma história diferente da família arrumada. Alguém tinha aperreado ela. E muito. Quando chegamos nas primeiras casas da cidade de Sertânia, uma cidadezinha pequena do sertão pernambucano, daquelas que todo mundo se conhece e a fofoca corre mais rápido que água em calha cheia, ela se mexeu no banco e me olhou de lado. Você não vai me perguntar nada? Vou perguntar quando você quiser contar, disse eu. Ela ficou olhando para frente por mais um tempo. Depois falou baixinho, quase para si mesma. Eles iam me levar de volta. Eu não quero voltar. Não perguntei para onde. Não perguntei de onde, só disse, então não vai. E foi a coisa mais simples e mais complicada que eu já falei na vida. Parei o caminhão na rua da comadre Conceição. Conceição Oliveira, 68 anos, rezadeira, falante como boca de tramela e de coração tão grande quanto a boca do riacho na época das chuvas. Ela morava numa casinha de reboco cor de mostarda, com um pé de romã na frente e uma rede no alpendre que balançava sempre. Comadre Conceição era a única pessoa naquela cidade que eu sabia que ia abrir a porta sem perguntar muito. Bati na porta. Ela abriu ainda de chinelo e avental, os cabelos brancos presos num coque de lado, e olhou para mim, depois para Mariana, depois para mim de novo. Que história é essa, Antônio? Uma que eu te conto depois. Ela precisa de um lugar para ficar. Comadre Conceição franziu o senho, mas deu um passo para trás e abriu a porta mais. Foi o suficiente. Naquele primeiro dia, Mariana ficou quieta no quarto que a comadre tinha de sobra. Comeu um pouco do mungunzá que sobrou do café da manhã e dormiu boa parte da tarde. Eu fiz o que tinha que fazer. Deixei o caminhão na sombra. Telefonei para o fazendeiro para avisar que ia atrasar a entrega e fiquei sentado na calçada da comadre, olhando o fim da tarde chegar sobre os telhados de Sertânia. Não sabia ainda quem eram aqueles dois homens da carroça. Não sabia ainda o que Mariana tinha fugido. Não sabia o nome do velhaco que vinha atrás dela, nem a teia toda que ela carregava atrás de si. Só sabia uma coisa, que aquela moça tinha olhado para mim com um tipo de olhar que eu não consigo explicar direito. Um olhar que misturava medo com esperança e que me fez lembrar de um outro olhar parecido
de muito tempo atrás, de uma menina pequena me olhando da janela quando eu fui embora sem me despedir direito. Minha filha Isabela. Engoli o nó que subiu na garganta e acendi o último cigarro do maço. O sol foi embora devagar, tingindo o céu de laranja e roxo, daquele jeito bonito que o sertão tem de fazer até a tristeza parecer arte. Foi aí que a comadre apareceu na porta e me chamou com um aceno discreto. Entrei na sala. Ela estava com o rosto fechado, o que era raro nela. Antônio, essa menina me contou uma coisa enquanto você estava lá fora. Olhei para ela esperando. Ela disse que o homem que mandou aqueles dois buscá-la é o coronel Braulio Távora, o dono de Meia Sertânia. O nome caiu no ar como pedra em cisterna funda. Todo mundo no sertão conhecia o coronel Braulio Távora, 63 anos, comerciante de gado, dono de terras, homem de aperto de mão firme e de palavra dura. Homem que a cidade inteira respeitava, ou tinha medo, que é quase a mesma coisa. E o que ele tem a ver com ela? Perguntei com a voz baixa. A comadre me olhou fundo antes de responder. Ele é o homem que a família dela escolheu para ela se casar. Fiquei parado. O ventilador de teto da sala girava devagar, fazendo aquele barulho de aspa cansada. Lá do quarto, eu ouvia o silêncio de Mariana. E de dentro desse silêncio, eu comecei a entender que o tamanho daquela encrenca era muito maior do que eu tinha imaginado quando parei o caminhão na beira da estrada. E o pior, eu ainda não sabia metade da história. Naquela noite, eu não dormi bem. Fiquei esticado no banco do caminhão, que era o meu costume quando parava em cidade pequena, e ficava olhando para o teto enquanto o pensamento rodopiava sem parar. O nome Braulio Távora latejava na cabeça como dente com cárie. Eu conhecia aquele nome. Qualquer caminhoneiro que rodasse pelo sertão pernambucano conhecia. Era dono de fazenda, de açougue, de armazém. Tinha cunhado que era vereador. Tinha sobrinho que era despachante de tudo que precisasse de papel assinado. Era daquele tipo de homem que não precisava gritar porque a cidade toda já sabe que ele fala baixo e resolve alto. E Mariana tinha recusado se casar com ele. Virei de lado no banco e fechei os olhos com força, tentando parar o pensamento. Mas não tinha como. Porque eu sabia, com aquele instinto de quem viveu muito na estrada e aprendeu a ler o perigo antes de ele chegar, que aqueles dois homens da carroça não tinham ido embora de vez. Tinham sumido pelos matos, porque eu tinha chegado junto, mas iam aparecer de novo. Homem que serve a coronel não desiste no primeiro empecilho. Na manhã seguinte, bem cedinho, fui até a porta da comadre Conceição e bati 3 vezes do jeito que ela conhecia. Eram os 3 batidos de compadre, ela dizia. Ela abriu em segundos, como se já tivesse esperando. Ela acordou? Perguntei. Tá na mesa, tomando café, disse a comadre, abrindo a porta para mim entrar. Mas, Antônio, ela tá diferente essa manhã, mais firme. Essa menina tem mais espinha do que parece. Entrei na cozinha pequena, cheirando a café coado no pano e broa de milho quentinha. Mariana estava sentada na cadeira de palha, encostada na parede, com as mãos em volta do caneco, olhando para a janela que dava para o quintal cheio de pé de coentro e tomate. Tinha trocado a roupa rasgada por um vestido florzinha da comadre que ficava largo nos ombros. O cabelo escuro estava solto agora, caindo no rosto de um jeito que ela não parecia notar. Me sentei na cadeira do lado. A comadre nos deixou sozinhos com a desculpa de ir buscar mais leite. Bom dia, disse eu. Bom dia, ela respondeu, sem tirar os olhos do quintal. Ficamos um tempo assim. Eu bebi o café que a comadre tinha deixado. Ela continuou olhando para o pé de tomate lá fora, como se a resposta de alguma coisa estivesse crescendo junto com ele. Foi ela quem começou a falar primeiro, sem eu perguntar. Acho que precisava tirar aquilo do peito para conseguir respirar direito. Minha família é do Recife, mas tem negócio de atacado aqui na região há muitos anos. Meu pai, Geraldo Cavalcante, 58 anos, é homem de negócio, sabe?
do tipo que resolve tudo com aperto de mão e convênio. Ela fez uma pausa e mexeu o café devagar. Ele e o coronel Braulio fizeram um acordo de fornecimento de gado há 2 anos. Negócio grande. E aí, do nada, meu pai chegou em casa e falou que eu ia me casar com o coronel. Simples assim. Igual a uma entrega de nota fiscal. E você tinha quanto tempo? Perguntei baixinho. 2 meses para aceitar, segundo meu pai. O canto da boca dela fez um gesto que não era sorriso. 2 meses para aceitar casar com um homem de 63 anos que eu mal conhecia, que mora num lugar que não é o meu, que tem 3 fazendas e 0 de respeito por mulher que pensa por conta própria. Você recusou. Recusei. Ela colocou o caneco na mesa com um baque seco. E aí as coisas ficaram feias. Meu pai parou de falar comigo. Minha mãe chorava todo dia, mas não me defendia. Minha irmã mais nova ficava me olhando com aquele olhar de quem não entende por que a outra está se complicando. A voz dela não tremeu. Ela estava além do ponto de tremer. Faz 3 semanas que eu tentei sair de vez. Peguei minha bolsa, meu dinheiro guardado e fui. Mas eles me acharam na rodoviária de Caruaru. Não fui longe. Aí te trouxeram de volta. Aí me trouxeram de volta. Ela respirou fundo. Fiquei trancada no sítio de um primo do coronel por 2 semanas. Ontem de manhã me botaram na carroça para me levar não sei para onde. E você apareceu. O silêncio que se seguiu era daquele tipo que pesa, que você sente na pele. Eu fiquei olhando para as mãos dela, que segurava o caneco vazio com os 2 polegares cruzados por cima, e pensei em quantas pessoas nesse mundo carregam uma situação enorme sem ter culpa nenhuma do tamanho dela. Você tem alguém que possa te ajudar? Parente, amigo, alguém de fora dessa história? Perguntei. Ela pensou um segundo. Tenho uma tia em Caruaru, irmã da minha mãe, mas ela tem medo de se meter. Família Cavalcante intimida fácil. Guardei aquela informação. Ainda não sabia como ia ser útil. Mas no sertão, a gente aprende que toda informação tem hora de servir. Naquele mesmo dia, enquanto Mariana ajudava a comadre a varrer o quintal, porque ela não era de ficar parada sem fazer nada, isso ficou claro logo. Eu fui dar uma volta pela cidade. Não era para passear. Era para sentir o chão. Sertânia é daquelas cidades que a gente leva um tempo para entender. Tem a feira de Sulanca toda terça-feira, que atrai gente de 20 municípios ao redor. Tem a Praça da Matriz com o coreto de ferro, onde os velhos ficam jogando dominó toda a tarde. Tem o mercadinho do seu Expedito, que funciona como ponto de encontro, fofoca e venda de mantimento ao mesmo tempo. E tem o bar do Zé Preguiça, que é o nome do dono mesmo. Zé Preguiça, 55 anos, homem de barriga grande e orelha maior ainda, que ouvia de tudo e falava só o necessário. Fui até o bar do Zé Preguiça. Pedi uma água gelada, me sentei no banquinho de madeira na calçada e fui de papo mole com ele, do jeito que caminhoneiro aprende a fazer quando quer informação sem parecer que está procurando. Há quantos anos o coronel Braulio roda por aqui? Perguntei no meio de um assunto sobre o preço do diesel. O Zé Preguiça abriu o refrigerador sem pressa e me respondeu de costas. Desde que nasci. O pai dele já era dono de meia cidade antes de passar a metade para ele. Braulio só aumentou o quinhão. Fechou o refrigerador e me olhou com aquele olhar de quem avisa sem avisar. Por que você está perguntando isso? Curiosidade de caminhoneiro. A gente passa por essas cidades e fica querendo entender quem é quem. Ele me olhou mais 1 segundo do que o necessário, mas não pressionou. Mudamos de assunto. Mas antes de eu ir embora, quando já estava de costas saindo, ele falou baixinho. Caminhoneiro, toma cuidado com quem você traz para essa cidade, sem conhecer a história primeiro. Parei, me virei, mas ele já tinha entrado para dentro do bar. A notícia tinha corrido. Num lugar daquele tamanho, era impossível que a chegada de uma moça desconhecida, vinda de carroça, com roupa rasgada, não tivesse chamado atenção. E se a notícia tinha corrido, o coronel já sabia onde Mariana estava. Era só questão de tempo.
Voltei para casa da comadre Conceição mais rápido do que fui. Encontrei as duas na sala, a comadre costurando e Mariana ouvindo o rádio de pilha em cima do armário. Um forró antigo de Luiz Gonzaga que a comadre gostava de deixar ligado o dia todo. Mariana tinha os olhos fechados e a cabeça levemente inclinada, como quem deixa a música pousar por um segundo. Pareceu mais jovem assim. Pareceu o que era, uma moça de 24 anos que queria só viver a vida que escolheu. Temos que pensar num próximo passo, disse eu sem cerimônia. As duas me olharam. Ela não pode ficar aqui escondida para sempre. E o coronel já deve saber onde ela está. A comadre Conceição largou a costura no colo e me olhou firme. Então, o que você propõe, Antônio? Propus o que parecia mais sensato. Mariana ia ficar na casa da comadre, sim, mas de forma aberta. Não como fugitiva escondida, mas como hóspede de respeito. Se ela ficasse se escondendo, ia parecer que tinha feito algo errado. E ela não tinha feito nada errado. A estratégia era simples. Mostrar para a cidade que ela estava ali por vontade, de cabeça erguida. Porque no sertão, a opinião da comunidade tem peso. Tem mais peso do que qualquer papel assinado. Mariana me ouviu com o rádio ainda ligando no fundo. Quando terminei de falar, ela ficou calada um instante e depois disse: Você pensa diferente do que eu esperava de um caminhoneiro. Não soube bem como interpretar aquilo. Mas não era ofensa, isso eu sabia. Amanhã tem feira de Sulanca, disse a comadre, toda animada de repente. Mariana, você sabe de roupa? Minha família é de atacado de tecido. Ela respondeu com um fiapo de sorriso. Sei de roupa desde antes de saber amarrar o sapato. E foi assim, quase sem querer, que Mariana Cavalcante começou a tecer o primeiro fio daquilo que ia se tornar a vida dela em Sertânia. Eu saí mais cedo naquele dia para fazer a entrega atrasada para os fazendeiros. Precisava do dinheiro, precisava manter o nome limpo e precisava também de um tempo para organizar o que estava acontecendo dentro de mim, porque alguma coisa estava acontecendo e eu não sabia bem nomear. Na volta, já de noite fechada, parei o caminhão em frente à casa da comadre e fiquei lá por um momento antes de descer. Pela janela iluminada, eu via a sombra das duas se movendo na sala. A comadre gesticulando muito, Mariana mais quieta, mas respondendo. O cheiro de carne de sol vinha de alguma casa vizinha. O forró do bar do Zé Preguiça chegava de longe pelos becos de Pissarra. Foi nessa hora que o celular vibrou no bolso. Número desconhecido. Atendi. Do outro lado, uma voz grave, pausada, de homem acostumado a ser ouvido com atenção. É o Antônio, o caminhoneiro. É, respondi seco. Aqui é Braulio Távora. Acho que você tem alguma coisa que é minha. E eu gostaria muito que a gente conversasse sobre isso de forma civilizada, antes que as coisas tomem um rumo que nenhum dos dois vai gostar. A linha ficou em silêncio. Eu segurei o celular com a mão firme, mas por dentro o sangue corria mais rápido. Aquilo ali não era pedido. Era aviso, e eu sabia melhor do que ninguém que aviso de coronel em cidade pequena de sertão é coisa que não se ignora sem consequência. Fiquei olhando para o celular por um bom tempo depois que a ligação caiu. A voz do coronel Braulio Távora ainda ecoava no ouvido, grave, pausada, daquele jeito de quem tem certeza que vai ser atendido. Não era voz de homem com raiva. Era pior do que isso. Era voz de homem com paciência. E homem paciente que tem poder é mais perigoso do que qualquer um que grita. Desci do caminhão devagar, guardei o celular no bolso e fiquei parado na calçada por um instante, respirando o ar da noite de Sertânia. Cheirava a terra molhada de sereno e fritura de vizinho. O forró do Zé Preguiça continuava chegando de longe. Uma criança corria no beco lá na frente, rindo de alguma coisa que só ela sabia. A vida da cidade seguia normal, sem saber do peso que eu estava carregando naquele momento. Entrei na casa da comadre Conceição sem fazer barulho. As duas estavam na sala ainda, mas o rádio tinha sido desligado. A comadre costurava.
Mariana dobrava uns panos de prato numa pilha ordenada, com aquele jeito dela de precisar fazer alguma coisa com as mãos para não deixar o pensamento solto demais. Sentei no banco, encostado na parede, e falei direto. O coronel me ligou. As mãos da Mariana pararam. A agulha da comadre também. Contei a ligação palavra por palavra do jeito que foi. Não aumentei, não diminuí. Mariana me ouviu com o rosto fechado e os olhos indo para algum ponto no chão, que não era o chão de verdade. Era aquele lugar para dentro que a gente olha quando está tentando organizar o que sente. O que você respondeu para ele? Ela perguntou quando terminei. Não respondi nada. A ligação caiu. Ou ele desligou, disse ela baixinho. Ou ele desligou, concordei. A comadre Conceição jogou a costura no colo, com um suspiro fundo, e olhou para nós dois com aquela sabedoria de mulher velha que já viu muita tempestade passar. Gente, Braulio Távora não é homem de brigar feio na rua. Ele briga pelo lado de dentro, espalha conversa, corta fornecimento, chama favor. Esse tipo de homem machuca devagar, que é o pior jeito. Ela tinha razão. E eu sabia disso. O problema era que Mariana também sabia. E mesmo sabendo, ela ergueu o queixo e falou uma coisa que me surpreendeu. Então eu não vou ficar aqui esperando ele me machucar devagar. Amanhã eu vou para a feira. De cabeça erguida, como você disse, Antônio. Olhei para ela. Ela olhou para mim. E eu vi, naquele olhar, o mesmo tipo de teimosia que eu mesmo carregava desde criança. A teimosia de quem sabe que vai doer, mas não vai dobrar. Então vai, disse eu. Mas eu vou junto. A feira de Sulanca de Sertânia acontecia toda terça-feira desde antes de qualquer um dali ter nascido. Era um labirinto de barracas armadas no campo aberto perto da estação de trem velha. Tecido, roupa, calçado, bijuteria, saco de farinha, tempero a granel. Gente de todo o sertão ali, comprando e vendendo, discutindo preço, comendo bolo de rolo numa folha de bananeira com café numa xícara de plástico. Era barulhento, colorido, fedorento do jeito bom, cheiro de couro, de canjica, de perfume barato de garrafinha. Mariana chegou àquela feira como se tivesse nascido para estar ali. Ia de barraca em barraca, com os olhos atentos, conversando com os feirantes, perguntando de preço de atacado, avaliando tecido entre os dedos, com aquele jeito profissional de quem cresceu dentro de armazém. Eu ficava um passo atrás, de olho no entorno, sem chamar atenção. Foi numa dessas barracas que ela encontrou Dona Guiomar. Guiomar Feitosa, 70 anos, voz rouca de quem fumou muito e parou, dente de ouro no canto da boca e um estoque de tecido que ela vendia há 40 anos no mesmo lugar. Dona Guiomar era daquele tipo de mulher que parece severa, mas tem um tipo de afeto brusco que vale ouro. Você entende de tecido, menina, disse a Dona Guiomar, mais como observação do que elogio, enquanto Mariana segurava um rolo de chitão e identificava a qualidade sem nem olhar o preço. Minha vida inteira, respondeu Mariana. Você está procurando trabalho ou só olhando? Mariana olhou para mim rapidinho, de lado. Eu não disse nada. Tô procurando trabalho, ela disse. E assim, naquele mesmo dia, Mariana Cavalcante arrumou um lugar na barraca de Dona Guiomar para ajudar nas terças-feiras, com uma parte do que vendesse. Era pouco, mas era o começo. E começo é o que importa quando a pessoa não tem mais nada além de si mesma. Naquela tarde, quando a feira estava se desmontando e o sol já ia embora no horizonte, aconteceu o que eu esperava que fosse acontecer. Um dos homens da carroça apareceu. Não eram os dois, era só um. O mais alto, de chapéu de couro e camisa quadriculada. Ele não chegou junto. Ficou parado do outro lado da rua, encostado numa coluna de cimento, nos olhando com aquela postura de quem quer ser visto, de quem quer que a mensagem chegue sem precisar falar. Era recado do coronel. Estamos aqui, estamos de olho. Mariana viu. Eu vi que ela viu. Ela não parou o que estava fazendo. Continuou dobrando o tecido com Dona Guiomar, só com a mandíbula um pouco mais fechada do que antes. Quando acabou, fomos embora os dois juntos.
No caminho de volta para a casa da comadre, ela não falou sobre o homem do chapéu de couro. Eu também não. Mas quando chegamos na esquina antes da casa, ela parou e me olhou. "Por que você está fazendo isso por mim?" perguntou, sem rancor, só querendo entender. Fui honesto, não sei ao certo. Parei um segundo. Acho que quando eu vi você naquela carroça, eu vi alguém sendo levado para um lugar que não escolheu. E eu entendo esse sentimento. Ela ficou me olhando por um instante longo. Você também foi levado para algum lugar que não escolheu? Não. Fui eu que fui embora de um lugar que deveria ter ficado. Engoli o que vinha depois e continuei andando. Vamos. A comadre vai achar que a gente se perdeu. Naqueles dias que se seguiram, eu fiz o que tinha para fazer. Continuei trabalhando, rodando com o caminhão, buscando frete pelos arredores para não perder o pão. Mas toda vez que passava por Sertânia, parava. Ficava um dia, às vezes 2. A comadre Conceição foi logo perguntando se eu tinha virado morador, mas de um jeito que não era reclamação. Mariana foi tomando forma naquela cidade devagar. Na feira das terças, ajudava a dona Guiomar e vendia bem. Aprendeu os nomes dos feirantes, as histórias das famílias, os modos da cidade. A comadre foi apresentando ela às vizinhas com aquela naturalidade de quem apresenta familiar. Aos poucos a cidade foi aceitando ela, com a ressalva de que a ressalva sempre existe. O problema tinha nome e sobrenome. Nemésio Barros, 42 anos, dono da venda maior da cidade, cunhado do vereador. E como fiquei sabendo depois, amigo próximo do coronel Braulio. Nemésio era o tipo de homem que se sentia dono da narrativa da cidade. Sabia de tudo, falava o que queria, e quando não gostava de alguém, usava a venda dele, onde meio Sertânia comprava fiado, como forma de pressão. Não demorou muito para Nemésio Barros começar a espalhar conversas sobre Mariana. Dizia que ela era mulher sem rumo, que tinha chegado sem procedência, que ninguém sabia de onde ela tinha vindo de verdade. As palavras iam de boca em boca pela cidade, feito vento carregando semente. E semente ruim germina fácil em terra de fofoca. A comadre Conceição começou a sentir o peso disso quando 2 vizinhas de confiança deixaram de parar na porta para conversar. Quando o padeiro passou a entregar o pão sem descer do baquete. Quando a presidente do grupo de terço mandou um recado seco dizendo que as reuniões iam ser suspensas por enquanto. Pequeninezas. Mas no sertão, pequeneza soma. Numa tarde em que eu estava consertando um pneu do caminhão na calçada, a comadre veio me contar isso com a voz baixa e os olhos marejados. Não de fraqueza, mas de injustiça, que é diferente. Antônio, eu não me arrependo de ter aberto a porta, mas estou sentindo o peso, vou ser honesta. Parei o que estava fazendo e olhei para ela. Você quer que ela vá embora? Não! Ela foi firme nisso. Quero que isso passe, mas sei que não vai passar sozinho. Tinha razão. Coisa assim não passa sozinha. Foi então que tomei uma decisão que eu sabia que ia custar. Fui até a igreja matriz e pedi para falar com o padre Eustáquio. Eustáquio Menezes, 61 anos. Homem de fala mansa e presença que enchia qualquer sala, respeitado por ateu e crente igual. Em Sertânia, se o padre Eustáquio falava, a cidade ouvia. Contei para ele a história toda, sem enfeitar, sem esconder. Ele me ouviu sentado na sacristia, com as mãos cruzadas sobre a batina, o rosto neutro, mas os olhos atentos. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo. Você sabe que se eu entrar nessa, eu entro de verdade, disse ele por fim. Não tem meio caminho para mim? Sei, respondi. Não vim pedir meio caminho, ele me olhou fundo. Depois, acenou com a cabeça devagar, de um jeito que era resposta sem ser palavra. Saí da sacristia com aquela mistura estranha de alívio e apreensão que a gente sente quando decide que vai para frente sem saber o que tem na curva. No caminho de volta, passei na frente da venda do Nemésio. Ele estava na porta, braços cruzados, me observando passar com aquele olhar de quem já sabe o resultado antes de o jogo começar.
Eu não desviei o olhar, passei direto. Mas senti na nuca o peso daquele olhar. E soube que a guerra, essa guerra silenciosa de sertão, que não usa arma, mas machuca muito, tinha começado para valer. O que eu não sabia ainda era que naquela mesma noite, enquanto eu dormia no banco do caminhão e Mariana dormia no quarto da comadre, algo tinha acontecido na barraca de Dona Guiomar na feira. Alguém tinha mexido nas coisas, rasgado 2 rolos de tecido bom, deixado um recado escrito a lápis num pedaço de papelão encostado na estrutura de madeira da barraca. Mariana só foi descobrir de manhã cedo, quando foi ajudar Dona Guiomar a montar. E quando me ligou para contar, a voz dela tinha uma dureza que eu ainda não tinha ouvido nela antes. Não era medo. Era a raiva fria de quem acabou de entender que do outro lado não tem limite. Antônio, ela disse, o recado está escrito assim. Vai embora antes que piore. Fechei os olhos por um segundo. E soube que a situação tinha escalado para um nível que nem eu, nem o padre Eustáquio, nem a comadre Conceição tínhamos ainda medida para conter. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. O dia tinha mal começado e a sensação era de que o chão ia ceder a qualquer momento. Cheguei na barraca de Dona Guiomar, ainda com o sol baixo, o chão da feira molhado de sereno e o coração pesado daquele jeito que a gente sente quando sabe que vai ter que aguentar mais antes de poder soltar o peso. Mariana estava parada na frente da barraca, com o pedaço de papelão nas mãos. Dona Guiomar estava do lado, os braços cruzados no peito, o rosto duro de indignação. Os 2 rolos de tecido estavam no chão. Chitão florzinha e um linho bege que Dona Guiomar tinha comprado há pouco tempo, rasgados com força, do jeito que se rasga quando se quer deixar claro que dá para fazer pior. Não era vandalismo de bêbado, era recado. E recado assim tem remetente certo. Peguei o papelão das mãos de Mariana devagar, li o que estava escrito, devolvi para ela sem dizer nada por um momento, e nesse momento eu deixei o silêncio trabalhar, porque às vezes é no silêncio que a gente organiza o que precisa ser feito. Você vai embora? Perguntei não como sugestão, mas para ouvir a resposta dela. Ela me olhou nos olhos e disse, não, uma palavra só, mas seca como caatinga, firme como parede de pedra de sertão. Eu sabia que ela não ia, mas precisava ouvir da boca dela. Dona Guiomar soltou o ar pelo nariz, cruzou os braços ainda mais e disse, quem fez isso vai pagar o tecido. Isso eu garanto. Ninguém discordou. Naquele dia a feira aconteceu igual. Mariana trabalhou. Dona Guiomar vendeu. Eu fiquei por perto sem parecer que estava fazendo isso. E a cidade observou, porque cidade pequena sempre observa. E o que ela vê vira opinião, e opinião vira pressão. E pressão, dependendo de onde vem, pode dobrar até quem parece dobrar ninguém. O padre Eustáquio foi o primeiro movimento. Na missa de quinta-feira à noite, aquela missa das 7 que a cidade toda frequentava mais por hábito do que por fé, mas frequentava, o padre Eustáquio falou. Não citou nomes, não apontou dedos. Mas falou sobre o que significa uma comunidade que cala quando vê um injusto acontecer do lado. Falou sobre mulheres que eram filhas de alguém, irmãs de alguém, e mereciam ser tratadas com a dignidade que qualquer filho de Deus merece. Falou sobre homens que usam o peso do nome para dobrar os mais fracos. Ninguém na missa olhou para o lado. Mas todo mundo entendeu. Saí da missa com a comadre Conceição e Mariana e na calçada em frente à igreja, 3 mulheres que não tinham falado com a comadre há dias pararam para cumprimentar. Foi rápido, foi pequeno, mas foi. O segundo movimento foi o padre Eustáquio indo até o delegado. E dessa vez não foi sozinho. Eu fui junto, e a comadre Conceição foi também, e Dona Guiomar foi com aquele jeito dela de entrar em qualquer lugar, como se tivesse sido convidada há muito tempo.
4 pessoas na cadeira da frente do delegado Valdemar. Valdemar Souza, 56 anos, homem gordo de bigode ralo, que preferia a cadeira ao problema, mas sabia quando o problema ia chegar até a cadeira de qualquer jeito. O padre Eustáquio falou. Eu mostrei o papelão com o recado. Dona Guiomar descreveu o tecido rasgado com a precisão de quem sabe o valor exato de tudo que tem. A comadre ficou quieta, mas presente. E às vezes presença é o argumento mais forte. O delegado Valdemar se mexeu na cadeira, tamborilou os dedos na mesa e disse que ia tomar providências. Eu não confiava muito nessa expressão. Mas o padre Eustáquio, com aquela voz mansa que não levantava, mas penetrava, disse, Valdemar, a cidade está olhando e aquilo valeu mais do que qualquer lei. Na semana seguinte, o homem do chapéu de couro, que eu soube depois que se chamava Erivaldo, capanga de confiança do coronel, foi chamado na delegacia para dar explicações. Não foi preso, não foi autuado de forma séria, mas foi chamado. E em Sertânia, ser chamado na delegacia por ordem do padre é o tipo de constrangimento que a cidade não esquece. Erivaldo saiu de lá com o chapéu na mão e o passo miúdo de quem perdeu o chão embaixo dos pés. O coronel Braulio Távora me ligou de novo 3 dias depois. Dessa vez, eu atendi no segundo toque. Você é teimoso, caminhoneiro, disse ele. A voz tinha perdido um pouco daquele peso pausado de antes. Não muito, mas um pouco. Sou, respondi. Você sabe que isso vai te custar. Já está custando. E aí chegou o tombo que eu esperava. E que mesmo esperando, doeu. Os fazendeiros da região começaram a me tirar da lista de frete. Um por um, com desculpas diferentes. Já arrumei outro motorista. Vou diminuir a entrega. Tô sem carga por enquanto. Mentiras educadas que todo mundo sabe que são mentiras. O coronel tinha acionado a rede dele, aquela rede invisível de favores e pressões que homem com poder tece durante anos e usa quando precisa. Em 2 semanas, eu perdi quase todo o frete fixo que tinha na região. Fiquei na lona. Com o caminhão parado, sem dinheiro entrando, tive que pedir bigu para o Zé do Tanque, outro caminhoneiro, companheiro de estrada de muitos anos, só para fazer uma entrega e não passar fome naquele mês. Engoli o orgulho e fui. Não foi fácil. Nunca é fácil para homem teimoso e honesto engolir orgulho. Mas eu fui. Mariana ficou sabendo. Naturalmente, num lugar daquele tamanho, ela ficou sabendo. Numa tarde em que eu estava sentado na calçada da comadre consertando uma correia do caminhão, com a ajuda de um manual velho que carregava na cabine, ela saiu e ficou parada do meu lado por um tempo, sem falar. Depois disse, eu sei o que está acontecendo com o seu trabalho. Passa, respondi, sem erguer a cabeça da correia. Antônio. Ergui a cabeça. Ela estava olhando para mim com aquela mistura de firmeza e algo que eu não sabia nomear direito. Gratidão, talvez, mas não do tipo que envergonha, do tipo que obriga. Eu juntei dinheiro nesses meses na feira. Não é muito, mas dá para o mecânico ajustar o que precisa no motor do caminhão. O seu Berto me disse que tem 3 peças que precisam de troca e que com isso o motor rende mais e você gasta menos com diesel. Soltei a correia nas mãos e olhei para ela. Não vou aceitar. Eu sabia que ia dizer isso. Então por que ofereceu? Porque eu precisava oferecer. Ela cruzou os braços e ficou me encarando com aquela teimosia que eu reconhecia porque era parecida com a minha. Você me tirou de uma carroça de porco, Antônio. Me trouxe para essa cidade. Ficou do meu lado quando não precisava. Perdeu frete por causa disso. Eu não sou do tipo que fica devendo e não faz nada. Fiquei em silêncio. A correia esfriou nas mãos. Não é dívida, disse eu por fim. Não, é cuidado. E cuidado vai nos 2 sentidos. Ou não é cuidado coisa nenhuma. Aquilo parou dentro de mim. Levou um tempo para eu processar, mas quando processou, foi fundo. Aceitei. Não de bom grado logo de cara, mas aceitei. E não foi fácil aceitar. Custou um pedaço do orgulho que eu carregava há anos.
Aquele orgulho seco de homem do sertão que aprendeu desde cedo que pedir é fraqueza. Mas Mariana tinha razão. E quando alguém tem razão, a única coisa honesta a fazer é reconhecer. O mecânico. Seu Berto. Berto Leão, 64 anos, ouvido mais apurado que ouvido de médico para barulho de motor, trabalhou no caminhão por 2 dias. Quando terminou, o motor roncou diferente. Mais limpo, mais forte. Parecia que o caminhão também tinha descansado e voltado com mais vontade. Mas foi nesse período, enquanto o caminhão estava no mecânico, que aconteceu a arenga feia que eu temia. Mariana e eu discutimos de verdade pela primeira vez. Foi por conta de uma decisão que ela tomou sem me contar antes. Ela tinha ido sozinha falar com a tia dela em Caruaru. Marlene, irmã da mãe, mulher de bom coração, mas assustada com sombra, e pedido para ela guardar alguns documentos importantes que Mariana tinha trazido consigo quando fugiu. Documentos da família, papéis de negócio que o pai dela não sabia que ela tinha copiado. Ela tinha feito isso porque suspeitava que alguma coisa naqueles papéis não estava certa, que o acordo entre o pai e o coronel tinha alguma coisa torta dentro. Quando eu soube, fiquei com a bexiga, não porque ela tinha ido, mas porque tinha ido sozinha, sem avisar, num momento em que o coronel ainda tinha gente de olho nela. Você podia ter me falado, disse eu, a voz mais alta do que eu queria. Eu sou adulta, Antônio. A voz dela também não estava baixa. Não preciso de autorização de ninguém para cuidar da minha própria vida. Não é autorização, é cuidado. Você mesma falou que cuidado vai nos 2 sentidos. Cuidado não é controle. Ficamos os 2 parados na sala da comadre Conceição, que tinha saído estrategicamente para o quintal assim que o tom tinha subido. O ventilador de teto girava devagar. O silêncio entre nós pesava. Depois de um tempo, eu disse mais baixo. Você tem razão. Não é meu lugar mandar em você, mas me preocupo. E me preocupo porque isso aqui é real, e esse homem não brinca. Ela respirou fundo. A mandíbula dela relaxou um pouco. Eu sei que é real. Ela sentou no banco encostado na parede. E eu achei alguma coisa naqueles documentos, Antônio. Alguma coisa importante. Sentei do lado dela. Ela me contou que entre os papéis que tinha copiado do escritório do pai antes de fugir, tinha um contrato particular, não registrado, não oficial, entre Geraldo Cavalcante e o coronel Braulio Távora. Um contrato que estabelecia não só o fornecimento de gado, mas uma cláusula estranha. Em caso de rompimento do acordo, a família Cavalcante ficaria obrigada a devolver uma quantia grande em dinheiro que o coronel tinha adiantado. Uma quantia que a família não tinha condições de devolver. E essa cláusula, segundo Mariana, era a razão real por trás de tudo. O pai dela não estava oferecendo a filha por vontade ou por tradição. Estava tentando saldar uma dívida que não sabia como pagar de outra forma. Fiquei olhando para ela enquanto ela falava. O ventilador girava. Lá fora, um cachorro latiu 2 vezes e calou. Seu pai sabe que você tem esses papéis? Não sei. Ela olhou para as mãos. Mas se o coronel souber, ele vai querer esses documentos de volta. Porque com eles na mão de alguém de fora, esse contrato vira problema para ele também. Era isso. Era esse o centro de tudo. Não era só cabeça dura de coronel encalhado, querendo a moça que tinha recusado. Era negócio, era dinheiro. Era o tipo de coisa que ninguém fala em voz alta, mas que move muita coisa por baixo. Aquilo mudou o ângulo de tudo. Fui de volta ao padre Eustáquio com essa informação. Ele ouviu em silêncio, como sempre, e depois ficou olhando para o crucifixo na parede por um tempo antes de falar. Isso precisa ir para alguém que entenda de papel e de lei, não aqui. Mas eu conheço um advogado em Arco Verde que é homem de confiança, homem que não se curva fácil. Você confia neles? Perguntei. Batizei o filho mais velho dele, respondeu o padre. Não precisava dizer mais nada. O advogado se chamava Reinaldo Peixoto,
50 anos, magro como vara, óculos redondos, fala rápida e precisa de quem não desperdiça a palavra. Nos recebeu num escritório simples em Arco Verde numa manhã de segunda-feira. Mariana levou os documentos. Ele analisou tudo com aquela atenção de quem lê nas entrelinhas. Esse contrato é questionável juridicamente, ele disse por fim. Não foi registrado em cartório, não tem testemunha habilitada e a cláusula de compensação vai contra disposições básicas do Código Civil. Se isso chegar num fórum, não se sustenta. Mariana respirou fundo do lado de mim. Foi a primeira vez em meses que eu vi o ombro dela cair. Não de fraqueza, mas de alívio, que é diferente. E o meu pai? Ela perguntou baixinho. Seu pai assinou algo que juridicamente não vale muito, disse o Reinaldo. Mas isso também significa que a dívida que ele acha que tem com o coronel não tem o amparo legal que o coronel quer que ele acredite que tem. Aquilo era uma reviravolta que ninguém esperava. O pai de Mariana era vítima também. Não da mesma forma que ela, mas vítima de uma pressão que usava papel e intimidação para parecer maior do que era. A partir dali, as coisas se moveram de uma forma que nem eu esperava. O padre Eustáquio conversou com o pai de Mariana por telefone. Uma conversa longa, que durou mais de 1 hora, segundo o padre me contou depois. Geraldo Cavalcante ouviu sobre os documentos, sobre o advogado, sobre o que o contrato realmente valia. Então, ouviu sobre a filha. Não o que ele imaginava dela, não a história que o coronel tinha contado para ele, mas o que realmente tinha acontecido nos meses em que ela estava em Sertânia. Geraldo Cavalcante, 58 anos, homem de negócio que tinha errado feio por misturar negócio com família, chorou no telefone. O padre não me contou isso com detalhes, mas disse apenas que o homem tinha chorado e que isso era bom sinal. O coronel Braulio Távora, quando soube que os documentos estavam nas mãos de um advogado e que um processo poderia expor o contrato irregular, tomou a decisão que homem desse tipo sempre toma quando o risco vira maior do que o ganho. Recuou. Não com cerimônia, não com pedido de desculpa, não com nenhuma palavra que reconhecesse o que tinha feito. Só recuou. Mandou avisar por terceiro que não tinha mais interesse no assunto, e o assunto para ele foi encerrado. O Nemésio Barros, sem o amparo do coronel, perdeu o ímpeto rápido. Cidade pequena é assim. Quando a maré vira, ela vira para todo mundo. As fofocas sobre Mariana morreram devagarinho. As vizinhas voltaram a parar na porta da comadre. O padeiro desceu do baquete outra vez. O grupo de terço foi remarcado. E eu que tinha ficado na lona por semanas, sem frete, sem entrada, com o orgulho amassado e o caminhão parado, comecei a receber ligações de volta. Os fazendeiros, um por um, com desculpas diferentes das desculpas que tinham usado antes. Ouvi dizer que você é confiável, precisava de um motorista de confiança, me indicaram seu número. O mesmo tipo de mentira educada, mas dessa vez no sentido que me servia. Num dia de março, com o sol forte do meio de ano do sertão aquecendo a calçada da comadre Conceição, aconteceu algo que eu não esperava. Um comerciante chamado Dário Sampaio, 60 anos, dono de um armazém de secos e molhados em Sertânia que eu tinha ajudado anos atrás, quando o caminhão dele atolou no meio de uma entrega e eu puxei com o meu sem cobrar nada. Apareceu na minha porta. Dário Sampaio era homem de poucas palavras iguais a mim. Chegou, tirou o chapéu e disse: "Você nunca me cobrou aquele dia. Tô cobrando por você." E me entregou um envelope com o valor exato do conserto completo que o caminhão ainda precisava. As peças que o seu Berto não tinha conseguido arrumar por falta de recurso. Tentei recusar. Ele não deixou. Só disse: "Dívida de honra não prescreve no sertão." E foi embora. Fiquei parado na calçada com o envelope na mão, o sol no rosto, o barulho da cidade ao redor, e uma coisa estranha aconteceu por dentro de mim. Um tipo de abertura, como quando a chuva chega depois de meses de seca e o cheiro da terra molhada bate diferente.
Não era só gratidão. Era a sensação de que o chão estava voltando a ser sólido sob os pés. Naquela mesma semana, com o caminhão finalmente bem consertado e rodando com um vigor que fazia tempo não tinha, Mariana e eu fizemos a viagem para buscar mercadoria em Caruaru. Era uma viagem de trabalho. Ela ia renovar o estoque da barraca com Dona Guiomar, eu levava uma carga de retorno, mas numa curva molhada de chuva de pedra, o caminhão derrapou. Não foi nada que eu não soubesse controlar. Anos de estrada ensinam o reflexo. Mas o susto foi real, e o caminhão bateu levinho numa pedra de beira de estrada. Nada sério, mas o coração disparou nos dois. Quando parei o caminhão e os dois ficamos sentados em silêncio por um segundo, ela olhou para mim e eu olhei para ela. E aí ela riu, de nervoso, de alívio, de tudo misturado. Eu também ri. E foi esse riso, ali naquela cabine empoeirada, com a chuva batendo no vidro, que fez as últimas paredes entre nós dois caírem de vez. Foi nessa viagem que ela me contou, sem eu perguntar, que tinha uma amiga de infância com quem tinha perdido contato. Uma amiga de escola em Caruaru com quem tinha crescido, brincado, estudado. E no meio de contar a história da amiga, ela disse o nome. E o nome me parou. Como você disse que ela se chama? Perguntei com a voz diferente. Isabela. Isabela Ferreira. Ela me olhou sem entender minha reação. Por quê? Você a conhece? Minha filha, Isabela Ferreira Silva, 18 anos agora, que estudou em Caruaru porque foi morar com a mãe na cidade depois que eu fui embora. Que eu não via há 12 anos, que eu tinha deixado quando ela tinha 6 aninhos e um olhar que eu carregava todo dia na memória sem conseguir carregar na vida real. A chuva batia no para-brisa. O caminhão estava parado num acostamento de barro. Mariana me olhava com os olhos fundos, esperando entender o que tinha acontecido com o meu rosto. Isabela Ferreira é minha filha, disse eu. O silêncio que veio depois daquilo foi diferente de todos os outros silêncios daquela história. Era um silêncio que pesava de um jeito bom, o tipo de peso que precede alguma coisa importante. Mariana ficou me olhando por um longo momento. Depois disse com a voz baixinha. Ela me falou do pai, que foi embora quando ela era pequena. Ela não tem raiva, Antônio. Ela tem saudade. São coisas diferentes. Eu não consegui responder nada por um tempo. Engoli o nó. Olhei para o para-brisa molhado de chuva. A caatinga lá fora estava verde. Tinha chovido recente. E quando chove no sertão, tudo que parecia morto mostra que estava só esperando. Ela te falou onde mora? Perguntei por fim. Sim, disse Mariana. E me passou o número. Peguei o celular com a mão que ainda tremia um pouco. Não de medo, de emoção, que é um tremor diferente. Fiquei olhando para o número por um longo momento. 12 anos. 12 anos de silêncio que eu tinha construído tijolo por tijolo, com a culpa de ter ido embora e o medo de que ela não quisesse mais saber de mim. Mas Mariana tinha dito. Ela tem saudade, não raiva. Saudade, disquei. O telefone chamou uma vez, 2, 3. Cada chamada era um segundo que pesava mais que o anterior. Na quarta chamada, a voz apareceu do outro lado. Jovem, um pouco hesitante, o alô, de quem atende número desconhecido sem saber o que vai encontrar. Eu não consegui falar de imediato. A garganta fechou. Alô? Ela disse de novo, e na terceira vez, com a voz embargada de 12 anos de ausência e um ano inteiro de estrada que tinha me devolvido para mim mesmo, eu respondi. Sou eu, minha filha. Tô chegando. Do outro lado, um silêncio curto, e depois um som que eu nunca mais vou esquecer enquanto viver. Um choro miúdo, daquele que escapa antes de a pessoa conseguir controlar, de quem estava esperando, mas não tinha certeza que o dia ia chegar. Mariana estava do meu lado, olhando pela janela molhada de chuva para o sertão verde, dando a mim aquele momento sem intrometer. Mas eu vi pelo reflexo no vidro que ela também tinha os olhos cheios. Combinei com Isabela de ir até Caruaru no fim do mês. Ela disse que ia estar lá.
A voz dela tinha ficado mais firme depois do primeiro susto, e a firmeza dela me lembrou de quem era ela quando pequena. Determinada, sem drama, igual ao pai nas piores características e nas melhores também, parece. Quando desliguei, fiquei em silêncio por um tempo. A chuva tinha diminuído. O sol ia aparecendo do lado do horizonte, daquele jeito que o sertão tem de fazer quando a chuva passa. Tudo fica brilhando ao mesmo tempo, cada pedra, cada folha, cada fio de capim. Obrigada, disse eu para Mariana. Ela me olhou de lado. Eu não fiz nada. Fez sim. Olhei para ela. Você existiu. E existir no lugar certo, na hora certa, é tudo. Ela ficou quieta. Depois assentiu devagar, de um jeito que era mais para si mesma do que para mim. Voltamos para Sertânia com o caminhão cheio de mercadoria e alguma coisa diferente no ar dentro da cabine. Mais leve, mais aberta, como janela que a gente esqueceu de abrir há muito tempo. E quando abre, a gente percebe que o quarto precisava daquele ar desde sempre. Nos meses que se seguiram, Mariana foi construindo o que era dela de verdade em Sertânia. A barraca na feira deixou de ser só ajuda para Dona Guiomar e virou um negócio próprio, pequeno, mas dela. Ela alugou um quartinho simples perto da feira, saiu da casa da comadre com gratidão e sem dívida. Seu pai, Geraldo Cavalcante, foi até Sertânia uma vez para conversar com ela pessoalmente. Não foi fácil, essas conversas nunca são, mas foram honestas. E honestidade, mesmo quando dói, constrói. Eu fui até Caruaru no fim do mês, como tinha prometido. Isabela estava na calçada, quando o caminhão dobrou a esquina. 18 anos, cabelo escuro, olhos que eram os olhos da mãe, mas o jeito de ficar parada, de braços cruzados, esperando. Isso era meu. Eu desci do caminhão devagar. Ela ficou parada. Nenhum dos dois correu. Não era esse o nosso jeito. Quando chegamos perto um do outro, ela me olhou fundo por um segundo e disse: Você demorou. Demorei. Concordei. Mas cheguei. Ela abriu os braços. Eu também. E foi assim, no meio de uma calçada de Caruaru, com o barulho da cidade ao redor e o sol de sertão em cima, que 12 anos de distância foram encolhendo até caber entre dois abraços. A comadre Conceição, quando soube de tudo, chorou de um jeito que ela chamava de choro de alegria que dói, que é diferente do choro triste, porque a pessoa sorri no meio. Dona Guiomar disse que já sabia que ia acabar assim. E apesar de ninguém acreditar nela, ela disse com tanta convicção que ninguém contradisse. E Sertânia foi seguindo como cidade pequena segue. Com feira nas terças, forró nas noites de sábado, o padre na missa das 7, o Zé Preguiça no bar, o cheiro de carne de sol no sol forte e a cisterna que todo mundo respeita como se fosse ouro. Eu não parei de ser caminhoneiro. A estrada é minha casa, e sempre vai ser. Mas aprendi naquele ano que parar o caminhão na hora certa é tão importante quanto saber quando acelerar, e que às vezes o destino coloca a gente na estrada certa não pelo atalho, mas pelo caminho mais longo, o que passa pela poeira, pela carroça, pelo silêncio, pelo erro, pelo orgulho engolido pela mão estendida na hora certa. Quem diria que uma carroça de porco ia mudar tanto assim a vida de tanta gente? Mas o sertão é assim. Ele não avisa. Ele só acontece. E quando acontece, a gente entende que estava precisando daquilo há muito mais tempo do que imagina.